surge um receio em muita gente da direita que agora que o Trump mudou de lado, traiu o pessoal aqui do Brasil, que ele possa talvez agora buscar a extradição dos refugiados que estão lá nos Estados Unidos, ou seja, eventualmente agora o Ramagem, o Eduardo Bolsonaro, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos como exilados possam ser deportados para o Brasil para sofrer as consequências da ira do Alexandre de Moraes, né? Eu acho que isso não procede, tá? Isso aqui é certamente o pessoal da esquerda querendo comemorar. Não, agora que a gente conseguiu revogar Magnitsky, vamos conseguir extraditar o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá. Eu acho que isso não procede. Eu vou explicar para vocês os vários motivos pelos quais eu acho que isso não procede, mas a verdade é que isso tem circulado por aí, essa notícia. Algumas notícias, como nesse jornal aqui, Investir Brasil. Eu confesso que eu não conheço o jornal, mas sugeriram como pauta para eu falar aqui, e a revista Fórum, essa é uma revista comunista mais conhecida, também deu essa ideia aqui, né? A ponto que o Paulo Figueiredo fez um tweet aqui falando, olha, essa boataria no privado, não vai ter deportação e não sei o que lá e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni e essas notícias foram sugeridas por Vovó Vida Louca, Sigilman da Bahia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, segundo diz esse jornal aqui, Investe Brasil, após a revogação da Lei Magnitsky, Trump avalia deportar brasileiros com problemas com o Brasil que vivem nos Estados Unidos, né? Então está dizendo aqui, segundo análise de bastidores e declarações de aliados próximos, a estratégia de Trump passa a reforçar o discurso de tolerância zero contra indivíduos acusados de corrupção, crimes financeiros e outros delitos graves que estariam utilizando os Estados Unidos como refúgio político ou jurídico. A revogação da Magnitsky, que permitia sanções unilaterais contra autoridades estrangeiras, abriria espaço para uma abordagem mais direta à deportação, né? E o foco cairia sobre nomes ligados a escândalos políticos e administrativos que deixaram o Brasil nos últimos anos e hoje vivem nos Estados Unidos alegando perseguição política. Ou seja, de novo, eles estão dando a entender que, é lógico que a esquerda está comemorando isso, né? A esquerda ia jogar essa para o pessoal ficar preocupado e coisa e tal. Não tem nenhuma chance disso acontecer. Deixa eu explicar por que não vai acontecer. O Alan dos Santos, quando teve o pedido de extradição dele negado pela justiça americana, foi negado não porque o Trump fez alguma coisa, não foi isso, porque o Trump nem era presidente na época, era o Biden, vocês lembram, né? Quando teve o pedido de extradição. O pedido foi negado exatamente porque é crime de opinião. Essas coisas são muito mais sérias lá nos Estados Unidos que aqui no Brasil. O respeito à liberdade de expressão lá é muito mais sério que aqui no Brasil. Mesmo a justiça, né, americana, mesmo a justiça, mesmo o governo de esquerda, lá, em tese, né, o governo Biden, que seria um governo de esquerda, valorizam esse tipo de coisa. Então não tem nenhuma chance disso ser reduzido, tá? Eu confesso para vocês que eu concordo, muito estranha essa traição do Trump contra o Brasil, foi isso, em última análise, né? Eu espero que tenha alguma negociação muito importante por trás dessa história, mas a verdade é que, se você tomar pelo que a gente sabe, se a gente se basear apenas nas informações que a gente tem, tudo leva a crer que o Trump traiu o Brasil mesmo, né? Sacaneou o pessoal. Mas eu não acredito que ele consiga, nem que ele queira, ele consiga extraditar os brasileiros que estão lá por conta de crimes políticos, porque isso é uma questão da justiça. A justiça americana tem uma posição sobre isso, sobre exílio político, sobre asilo político, e é muito forte essa posição. Então não acredito que isso vá acontecer, tá? É lógico, como eu falei para vocês, são jornais pequenos e o pessoal da esquerda que está comemorando. Agora nós vamos pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos pegar o Paulo Figueiredo, né? Olha só que coisa absurda, né? Esse pessoal comemorando a prisão de adversários políticos, né? É o que eu falo para vocês, a esquerda, ela se diz democrata, mas não tem ninguém mais absolutista, ninguém mais ditatorial do que a esquerda, no final das contas, né? Eles acham que eles sabem o que é melhor para o Brasil e que qualquer um que não esteja 100% de acordo com o receituário deles é um fascista, nazista, sei lá o quê, e tem que ser preso, extirpado, proibido de falar. Essa é a visão da esquerda, a visão mais autoritária possível, né? Não levem a sério isso daqui. Não tem... eu cheguei a pensar em falar nisso daqui, isso aqui foi sugerido há alguns dias. Mas eu achei que era uma coisa tão idiota que eu não vou nem fazer vídeo sobre isso, porque não tem chance disso acontecer, entendeu? É uma coisa que... E de novo, né? Fórum e essa outra revista aqui, que eu não faço nem ideia do que seja isso daqui, né? Eu não vou ficar repercutindo reportagens com pouca relevância, né? Mas o problema é que continua aqui, olha só. Infomoney, já é uma empresa maior, falando aqui, olha só. Embaixada dos Estados Unidos posta vídeo sobre autodeportação como presente de Natal, né? Veja, isso daqui não tem nada a ver com o pessoal que está pedindo um asilo político nos Estados Unidos. Isso daqui é o programa lá dos americanos, isso já existe há um tempão,
que se você está ilegal nos Estados Unidos e quer voltar para casa, você pode entrar lá no aplicativo, dar as informações, eles pagam uma passagem para você, acho que te dão até dinheiro. Te dão até uma grana, pagam sua passagem, ajudam você a preparar as coisas e mudar para o Brasil. Então, ou seja, eles até, e aqui, ó, oferecem $1000 aos imigrantes que deixaram os Estados Unidos por iniciativa própria. Você entra no aplicativo lá e sugere, né, que eu quero voltar para o Brasil, se você estiver ilegal nos Estados Unidos, né, quero voltar para o Brasil, e daí eles pagam a sua passagem, te ajudam no que for, e ainda não mancham o seu nome completamente. Você tem um prazo que você não pode voltar nos Estados Unidos, mas depois desse prazo você pode de novo ir lá como turista, ou eventualmente até morar de novo, enfim. Então, essa é uma alternativa, né? Mas isso daqui tem a ver com o pessoal que está ilegal. Quem pede asilo num país estrangeiro não é a mesma coisa que legal, tá? Asilo é uma ferramenta que é legal lá nos Estados Unidos, que você faz o pedido, tem o processo, coisa e tal, e muitas vezes é concedido esse asilo político, então você fica lá nos Estados Unidos, não tem nada de errado. Então, o caso do Paulo Figueiredo é ainda mais absurdo, porque o Paulo Figueiredo é cidadão americano, então não tem como ele ser deportado, ele não vai ser deportado para o Brasil, não tem essa chance, né? Você pode alegar que o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro, eu não conheço, eu não sei como é que está o status deles lá. Se eles entraram com pedido de asilo, sinceramente, eu não sei como é que está o processo do Ramagem e do Eduardo Bolsonaro. O Alan dos Santos, eu sei que ele já conseguiu o green card, que já é a autorização de residência, e certamente deve ter entrado também com um pedido de asilo político. Esses pedidos demoram, tá? Demoram vários anos para sair esses pedidos. Enquanto você está aguardando o pedido, você pode continuar lá, você pode continuar nos Estados Unidos aguardando o pedido, a solução, né, a decisão sobre o pedido de asilo, né? Então, essa é a visão. O Paulo Figueiredo não tem nenhuma chance. O Paulo Figueiredo é cidadão americano. Nunca que eles vão deportar o Paulo Figueiredo, né? O Constantino também. O Alan dos Santos já tem residência. Não é ainda cidadão, mas já tem residência. Então, ou seja, o que tem alguma dúvida seria o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem. Mas eu tenho absoluta certeza que eles estão bem assessorados, eles devem ter advogado já para cuidar disso lá nos Estados Unidos para eles, já devem ter dado entrada no pedido de asilo, então a coisa já deve estar correndo. Acho muito pouco provável que tenha alguma mudança nisso daí, né? Então tá aqui, olha o que diz o Paulo Figueiredo. Não aguento mais responder essa boataria no privado, então vamos interromper meu break para deixar claro. Parem de cair nessas abobrinhas. O boato de deportação começou com uma reportagem do Fórum, ele está falando dessa coisa aqui do Fórum, mas teve em outros jornalecos também, é tudo jornal de segunda linha, não teve ninguém falando sobre isso mesmo, né? O governo Trump não incluiu ninguém na lista da Interpol, porque é um órgão internacional autônomo totalmente fora dos Estados Unidos, a sede inclusive é em Lyon, na França. E diga-se de passagem, a Interpol também não incluiu o nome do Alan dos Santos na lista dela. Por quê? Porque, de fato, eles viram que o caso do Alan dos Santos era crime de opinião. Crime de opinião não é crime, né? Só na cabeça do Alexandre de Moraes que você criticar o STF vira golpe de Estado, né? E o processo de deportação é um processo de natureza imigratória, não criminal. Não existe, portanto, deportação de quem é residente permanente ou cidadão, nem com ordem presidencial. Também não são deportados quem está aqui de forma legal, como é o caso de todos os perseguidos políticos, né? Quem poderia decidir pela deportação dos não residentes cidadãos? Um juiz de imigração, não o Trump. Então, o que está dizendo aqui é isso, como eu falei para vocês, não vai haver essa decisão, né? A confusão que fazem é entre deportação e extradição. Esse sim, a extradição é um processo de natureza criminal. Ele pode ser pedido pelo país de origem, com extensa documentação, vai ser avaliado pelo Departamento de Justiça e decidido por um juiz federal americano, não pelo Trump. E aí entra aquele outro aspecto que eu falei para vocês. Quando era o Biden, o caso da extradição do Alan dos Santos foi encaminhado lá e a justiça americana entendeu que não, que o crime dele era crime de opinião. É verdade que no caso do Ramagem tem algumas outras acusações que são um pouco mais pesadas, mas a verdade é que, no final das contas, se você for ver em termos de substância mesmo, de provas mesmo, não tem nada, de evidência não tem nada, né? Então, o que ele está colocando aqui é, mesmo que o Trump estivesse do lado de lá, ele não está, ele tem poderes limitados nessa matéria. Aqui não é ditadura xandinista. Os Estados Unidos negaram a extradição do Alan dos Santos múltiplas vezes sob a administração Biden, né? Ou seja, não vai rolar, isso aí é baboseira, é o pessoal da esquerda tentando comemorar e tentando tacar o terror para dizer que vai ter deportação do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos e do Eduardo Bolsonaro. Não, isso não vai acontecer, esquece isso. Eles estão comemorando e talvez comemorando antes da hora. Vamos aguardar. Tomamos um gol, mas o jogo não acabou ainda não. Ainda estamos disputando a partida. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.